Márcio, boa noite. Meu nome é Luiz Estalo e vim do Guarujá para prestigiar esse trabalho aí. E quando eu vi esse nome, Ações Garantem o Futuro, eu fiquei bastante empolgado, né? Porque eu conheço esse trabalho que você desenvolveu em 1971, né? E até reproduzi isso na planilha e sigo a minha meta pessoal. Então, desejo sucesso ao Luiz, ao Fábio e ao Felipe nessa jornada. Parabéns pela iniciativa de passar essa consciência aí para todos, né? Semana passada eu estava em casa e vendo uma reportagem eu vi uma pessoa que se dizia consultor financeiro sugerir, uma rede de televisão lá, um jornal, né, âncora, sugerir que poupança era um investimento adequado para quem quer buscar renda fixa. E eu realmente fico muito entristecido quando eu escuto esses comentários, né? Esse trabalho eu espero que ele consiga demonstrar isso à população, que realmente a visão é outra situação. Bem, Ações Garantem o Futuro, né? Aquele trabalho que o senhor desenvolveu em 1971, inicialmente o senhor tinha vislumbrado nos dividendos da Padilha, né? E posteriormente, porque o senhor já comentou, o senhor acabou mudando no ativo, colocando na CESP para continuar com aquele trabalho. E buscou a sua meta dentro daquele trabalho. A minha pergunta é, hoje, na situação de hoje, né? Se o senhor iniciasse, né, voltando a 1971, o que o senhor teria hoje de objetivo, de meta? Se o senhor poderia citar algum tipo de ativo, obviamente sem nenhum tipo de recomendação, que o senhor optaria, de repente, em definir como uma meta hoje? Senhor? Vou responder para você o seguinte: eu não parei com as minhas metas desde a primeira compra. Eu continuo fazendo. Eu fui formatando uma carteira de previdência que eu chamava de carteira de uma renda mensal. E na medida que isso foi acontecendo dentro de uma disciplina, evidentemente, e regendo a coisa com paciência, eu fui percebendo que aquilo que eu havia programado, ele era viável, ele era possível, era factível. Então a coisa foi se desenvolvendo de uma forma tal que eu não parei até hoje. Então eu fui comprando ações de empresas que têm esta condição, a condição de proporcionar uma renda mensal através do quê? Através da distribuição de dividendos. Vou dar um exemplo sério. A CESP era uma empresa que pagava dividendo mínimo, prioritário e obrigatório. Ela pagava 10% sobre o valor unitário de cada ação, que era R$1. Então você comprava por 50 centavos. Então 10% não era 10%, era 20%. Porque com você comprava 2 ações e você dobrava, certo? A CESP, ela acabou sendo, de alguma maneira, canibalizada, não é isso? O governo do Quercia, se não me falha a memória, acabou edificando algumas usinas, ou pelo menos uma usina, que foi o Porto Primavera, e aquela usina acabou custando não sei quantas vezes mais o que ela deveria custar. E a CESP teve que arcar com tudo isso e entrou num sistema de parafuso financeiro e acabou tendo que vender os seus ativos. Tá certo? Antes, o que ocorreu também? Existia uma empresa aqui em São Paulo Rio de Janeiro, chamada Light. A Light ela é de propriedade de um fundo chamado Braskem, é um fundo canadense. E se a memória não me trair, o Figueiredo, a Light estava chegando ao fim da sua concessão. E o Figueiredo percebeu que se ele comprasse a Light, ele teria um ganho em cima daquilo que ele teria que indenizar a Light, a Braskem. Então a Light foi comprada pelo governo federal e já naquela ocasião havia um entendimento entre o governo do estado de São Paulo e o governo federal. O governo do estado de São Paulo comprou todos os ativos que a Light possuía em São Paulo, certo? E criou uma empresa chamada Eletropaulo. Os outros ativos ficaram no Rio de Janeiro, que ainda existe a Light no Rio de Janeiro. Mas naquela ocasião,
foram criadas duas empresas Light. Uma que chamava Light Participações e a outra simplesmente Light. A Light Participações ela foi criada com o quê? Com debêntures que o governo do Estado de São Paulo pagou pela compra do ativo aqui do Brasil. E depois a Eletropaulo pagou outro dobro, claro, né? E assim sucessivamente. Então, lamentavelmente, a CESP ela acabou fracionando todas as suas empresas e acabou ficando uma empresa que realmente não gerava resultado. Mas, o que aconteceu? A CESP, enquanto ela foi uma empresa que tinha geração, transmissão e distribuição, ela foi uma empresa maravilhosa. Depois, as gestões ruins que se processaram nela, acabou transformando a empresa num peso forte, né? Um peso elevado, entendeu? E então, o que aconteceu? Só para a CESP era uma empresa que chamava Companhia Energética, não, Centrais Elétricas de São Paulo. Ela só tinha a atividade de gerar energia, tá certo? Hidroenergia. E o Paulo Maluf resolveu, no dado momento, entrar na exploração de petróleo. Então ele criou uma empresa chamada Paulipetro. Naquela ocasião, as ações da CESP explodiram, né? E eu achei que ela já não era mais um caminho correto. Aí então eu mudei para outros ativos. Então eu comprei o quê? Eu fui comprando o Banco Bandeirantes do Comércio, que também pagava dividendo mínimo prioritário obrigatório. Comprei ações do Banco Noroeste, que acabou sendo comprado pelo Banco Santander. O Banco Real de Investimentos, que pagava um ótimo dividendo. E fui pulverizando a carteira, porque eu já tinha um pacote de recursos, para entender, que me possibilitava fazer nada. Certo? É isso aí. Essa é a história. Só para completar, essa pergunta. Na base desse trabalho Associação do Futuro, você considerou na época, além dos dividendos, né, na proposta do trabalho, também a bonificação. Que claro. Isso, porque a CESP, quando uma empresa tem valor unitário, tá certo? Ela pode aumentar o capital sem aumentar a quantidade de ações. Quando ela tem um valor nominal, por exemplo, valor nominal 1, quando ela aumentar o capital, ela é obrigada a aumentar a quantidade de ações. Hoje, você também faz essa consideração, tanto dos dividendos, porque eu vejo que tem poucas empresas hoje que pagam constantemente bonificação. Bonificação se tornou um atrativo assim, mais difícil de acontecer. A bonificação, que na verdade quase que nem é bonificação, porque 99,9% das empresas elas não têm valor nominal, elas têm valor unitário. Então o que acontece? A empresa, quando bonifica, ela acaba produzindo o quê? Um desdobramento. Ela desdobra o valor unitário da ação. Recentemente nós tivemos um caso aqui de uma empresa chamada Transmissão Paulista de Energia Elétrica, né? E uma virou 4, quer dizer, o cidadão ganhou 3 de presente, tá certo? A hora. Consequentemente, o preço ele acaba também sendo repartido